Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Nuno Rico, economista da DECO Proteste, sobre as 4 formas de reduzir a sua prestação do crédito à habitação. Se não fizer nada, ela vai aumentar porque a Euribor está a subir desde o início da guerra no Irão. Agora é o tempo de agir. Se não fizer nada, vai perder dinheiro. Ouça a entrevista e partilhe esta informação com os seus familiares e amigos. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. A Euribor está a chegar perigosamente próximo dos 3%. O que é que isto significa para quem tem um crédito à habitação? Vai significar, inevitavelmente, um aumento das prestações. Com o início da guerra no Médio Oriente, o que nós assistimos foi um aumento, uma reação logo imediata das taxas de juros, da Euribor, que começaram a subir de uma forma expressiva até, em reação a todas as consequências e aos possíveis impactos que o conflito vai ter na economia, que ainda vamos conhecer nos próximos meses. Ora, para as famílias que em Portugal têm crédito à habitação de taxa variável, a Euribor é o indexante de referência para essas famílias. E, à medida que os seus contratos forem a ser revistos, vão começar a sentir já este impacto. Já quem reviu o contrato durante o mês de abril já sentiu um pequeno impacto, ainda não foi muito significativo, até por uma questão matemática, porque como a subida ocorreu durante todo o mês de março e como o valor que é utilizado como referência é uma média aritmética, portanto, acabou por ser um valor ainda médio, mas o que vai acontecer, e agora que as Euribor estão a começar a estabilizar, já atingiram um pico ali mesmo no final de março, mas estão a estabilizar em valores bastante mais altos do que estavam antes do conflito, este mês de maio agora vai já representar uma média bastante mais significativa, o mês de abril, peço desculpa, em que depois vai refletir nos contratos revistos em maio, numa média bastante mais significativa na prestação. É importante deixar aqui algumas mensagens. Em primeiro lugar, vamos começar pelas mensagens mais de alguma tranquilidade ao consumidor. Isto só vai afetar quem tenha um contrato de taxa variável e quem tenha os seus contratos revistos nos próximos, eu diria, pelo menos nos próximos 3 meses. Porque quem já reviu o seu contrato, por exemplo, em janeiro, reviu com as taxas, com os valores da altura, e se tiver uma Euribor de 12 meses, só em janeiro de 2027 é que irá ter alteração no seu contrato. Portanto, está imune, entre aspas, não é? A este período, não sabemos que valores é que teremos de Euribor na altura em janeiro de 2027. Por outro lado, quem contratou uma taxa mista e que ainda esteja no período de taxa fixa, ou que tenha mesmo uma taxa fixa pura, também não vai sofrer alterações ao seu contrato. Outro aspecto que é importante também salientar. As famílias, portanto, o valor da sua prestação vai sempre comparar com a sua situação em relação à anterior revisão do seu contrato. Se tiver uma Euribor de 3 meses, é o que estava a acontecer há 3 meses atrás. Se for uma de 6 meses, há um semestre atrás, e de um ano a um ano atrás. Ora, o impacto, portanto, vai ser um bocadinho diferido no tempo. Esta é a parte mais tranquilizadora. Agora, há outra mensagem que é muito importante dar neste momento. É que, apesar da subida ainda não ser muito significativa e até já ter alguma estabilização, isto vai trazer impactos nas pessoas. E se quiserem salvaguardar desde já, têm que atuar agora. E porquê? A principal razão é que as alternativas mais vantajosas que há no mercado, também elas vão se agravar ao longo do tempo com a subida das taxas de juros. Estou a falar, por exemplo, no caso das taxas mistas. É a recomendação que nós estamos a fazer neste momento, é que os consumidores que tenham os seus contratos revistos nos próximos
2 a 3 meses, olhem para as condições do seu contrato e comparem com, ou ponderem a possibilidade de uma taxa mista de curto prazo. Não aconselhamos mais do que 2 a 3 anos. Porque está muito instável e poderá haver até voltarmos para uma situação de descida significativa das taxas, mas de forma a salvaguardar portanto, o seu orçamento familiar, contratar, por exemplo, uma taxa mista, em que uma fixação neste período inicial de 2 a 3 anos, e que hoje em dia, quando consegue encontrar no mercado, com alguma facilidade, valores para este período abaixo dos 3%. E se nós olharmos, por exemplo, para a média da Euribor a 6 meses, que se olharmos já para os valores de abril, já se está a aproximar dos 2,5%, a que temos que somar no contrato de taxa variável o spread, que os melhores spreads no mercado andarão nos 0,6 e 0,7 atualmente. Estamos a falar de uma taxa de juros final acima dos 3%, 3,1, 3,2. Ora, se eu conseguir salvaguardar conseguir arranjar uma taxa mista abaixo dos 3%, eu estou não só a poupar no primeiro ano de certeza, como tenho uma elevada probabilidade de, mesmo no final do segundo período, mesmo que haja uma queda da taxa de juros no ano seguinte, conseguir mesmo assim poupar. E tenho aqui uma garantia, digamos uma espécie de um seguro durante 2 anos, vamos chamar assim, de que fico descansado e salvaguardado de todas estas evoluções, porque ainda não se conhecem todas as consequências da guerra e das consequências económicas. Foi um excelente resumo da situação. Vamos voltar um bocadinho atrás só para percebermos o impacto do que está a acontecer. Pelas contas que é possível fazer em relação a janeiro e fevereiro, antes da guerra do Irão e agora, já podemos falar de que tipo de aumentos numa prestação de uma família que, por exemplo, tenha um crédito de 150 ou 200 mil euros? Em termos de valores da Euribor, a Euribor evoluiu desde o início do conflito. No caso da Euribor a 6 meses, cerca de 15%. No caso da Euribor a 12 meses, o impacto foi a rondar os 30%. Em termos de prestação, e cá está, como temos sempre que comparar com a situação que acontecia no anterior revisão, estamos a falar, quem reviu o seu contrato em abril já teve um impacto a rondar os cerca de 15%. Eu vou utilizar a Euribor 6 meses, que é aquela mais utilizada no mercado nacional. Teve cerca de 15 euros no aumento na prestação, para o tal cenário de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, mas perante a evolução daquilo que já estamos a ver do valor da Euribor em abril, e apesar dela ter estabilizado, vai estabilizar em valores mais altos do que estava, poderemos estar a falar de um impacto que é cerca do dobro para quem rever o seu contrato em maio. Ou seja, dito assim, 15 euros pode parecer pouco, mas se depois a seguir subir mais 15, já estamos a falar de 30 euros por mês. Se estivermos a falar de 20 euros, se calhar depois na outra já passa para 40. Ou seja, nos próximos meses, até ao verão ou até ao fim do ano, podemos falar de aumentos de prestações de 50, 100 euros ou até mais? Sim, podem ser. No caso, por exemplo, da Euribor a 12 meses, com os atuais valores da média de abril, quem revir o seu contrato em maio, e que tem este indexante, poderá já ter um agravamento superior a 50 euros. Ora, isto começa a ser já um valor significativo. A falar de 600 euros por ano. 600 euros por ano, e que pode ser, e é uma das questões que neste momento nos está a preocupar aqui na DEC Proteste, é que nós temos nos últimos anos, não só houve uma elevada contratação de crédito à habitação, mas principalmente uma elevada contratação de crédito à habitação de valores muito mais elevados do que estavam. Só para se ter uma ideia, o valor médio dos contratos realizados nos últimos meses é 120% superior à média do total dos contratos ativos no nosso país. Ora, isto mostra quanto mais está a haver um indivíduo, isto tem a ver com o preço dos imóveis. O que quer dizer que este exemplo dos 150 mil euros, que foi clássico durante muito tempo, não tarda nada, temos de estar a fazer contas para um crédito normal de 250 mil euros ou 300 mil euros. Isto, podemos estar a falar de uma espécie de bomba relógio nos próximos anos, sempre que houver uma crise, seja ela qual for? Esse é um dos fatores que, como eu estava a referir, que me está a preocupar aqui. Na análise que nós acompanhamos o mercado e que nos está a preocupar é que os novos contratos, portanto eu diria os novos contratos realizados nos últimos 2, 3 anos, todos eles são com valores muito superiores. E os tais valores que o Pedro refere, dos 250 mil euros, começaram a ser bastante mais comuns
do que eram antigamente. Só para se ter uma ideia, o valor médio de um crédito à habitação em dívida atualmente ronda cerca dos 80 mil euros. Mas os novos contratos, o valor médio já está acima disso, portanto já estamos a falar dos 170 a 180 mil euros, que é o dobro, portanto é os tais 120% acima, e já temos, digamos, uma elevada percentagem de contratos, por exemplo, acima dos 250 mil euros no momento da contratação. Já estamos a falar de uma cota de mercado bastante significativa e que tem crescido de forma muito rápida. E temos aqui outra questão também que é importante ponderar, que é, temos, por causa das medidas que foram criadas para o apoio aos mais jovens, são muitas vezes os mais jovens que têm estes contratos, por causa até da questão da garantia pública, do incentivo através da isenção dos impostos iniciais, e que têm também, por inerência até da própria idade, muitas vezes instabilidade de rendimentos, ou rendimentos um pouco mais baixos, e que estão a contratar já nos limites das taxas de esforço. E o que é que isto significa? O aumento que agora falámos aqui, por exemplo, dos 50 euros, se eu falar de um crédito de 250 mil euros, estou a falar de um valor que pode ir aos 70 ou 80 euros de aumento por mês. E que se eu já estou no limite da taxa de esforço, o que vai acontecer é que eu rapidamente ultrapasso a minha taxa de esforço e posso estar aqui a pôr em causa todo o meu orçamento familiar. E até a minha capacidade de independência e de poder continuar a ter o imóvel. Ora, estes contratos mais recentes nos estão a preocupar, porque não só os valores são muito significativos, como foram contratados numa altura, até porque assistimos nos últimos 2 anos a uma descida da taxa de juros. É verdade que não chegámos aos valores negativos que nós tivemos noutros anos, mas temos aqui um valor muito mais baixo. Os 2% normais. Os 2% normais, aliás, o histórico de Euribor 6 meses ronda aos 2%. É aquilo que hoje em dia é apontado como o valor histórico, ou a média histórica da Euribor. E é com esta subida que ainda não estamos a falar, e também não se perspectiva para já, a subidas de como tivemos em 2023 de chegarmos aos 4,5%, mas que já estamos a aproximar no caminho, já estamos a entrar aqui no intervalo dos 2,5% a 3%, e vamos ver que decisão é que o BCE vai ter agora no dia 26, porque poderá então ainda mais alavancar a subida, e dependerá também da questão de quanto tempo irá durar todo este conflito e das suas consequências que irá ter, é inevitável. Mas se entrarmos aqui nestas subidas, estas famílias que contrataram recentemente, devido ao preço dos imóveis, poderão mais facilmente entrar em dificuldades. Então vamos às soluções, ou seja, há várias ações que quem tem um crédito à habitação, seja recente ou antigo, pode fazer em qualquer altura, mas sobretudo quando há crises, ainda por cima, ainda vamos a tempo de agir antes desses efeitos dramáticos, que podem vir a acontecer ou não, mas agora é que é a altura de agir. Ainda sem falar em mudar de banco, o que é que eu posso fazer dentro do meu banco? O que é que a DECO aconselha a fazer já, o mais depressa possível, nesta semana preferencialmente? Sim. O atuar tem que ser já. Aliás, nós sempre temos vindo, e o Pedro deve se recordar das conversas que já tivemos, que defendemos que o consumidor deve ter, mesmo perante o crédito à habitação, deve ter uma atitude mais proativa e não reativa. E este momento, apesar de pode ainda não sentir na pele de imediato esse impacto da subida, mas se está nesta situação do seu contrato ser revisto brevemente, nos próximos, eu diria, pelo menos até junho, julho, para já, deve de olhar para já para o mercado, porque ainda encontra alternativas. A que estamos neste momento a aconselhar, porque olhando para a oferta que está atualmente no mercado nacional, é optar por uma taxa mista, desde que consiga encontrar um valor de fixação, na parte fixa, até aos 3%. Deixa-me só traduzir o que é a taxa mista, para quem não percebe nada disto. Okay. Ou seja, eu tenho taxa variável, 3 em 3 meses muda, 6 em 6 meses, 1 ano em ano. Então eu chego ao banco e digo assim, olha, eu quero ficar a pagar sempre o mesmo, sem alteração, durante 2 ou 3 anos. Qual é a taxa que me fazem para chegarmos os dois a acordo? É isto? Sim. Uma taxa mista é composta então por um período inicial de taxa fixa. É como se houvesse uma paralisação, sim, ou um freeze, não é? Sim, em inglês. Há um congelamento, digamos assim. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, congelar a prestação durante 2 ou 3 anos. Congela a prestação durante estes 2 ou 3 anos, portanto, contrata essa taxa mista em que tem o tal período fixo, que em Portugal já não excede os 10 anos, mas que nós neste momento aconselhamos pelo tal contexto os 2 a 3 anos.
Durante esse período a sua taxa não é, portanto a sua prestação não vai mexer. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, o Euribor que tenha a evolução que tiver, a sua prestação não se altera. E, portanto, durante esse período está salvaguardado, para o bem e para o mal, porque também se houver uma queda muito significativa do Euribor, não irá beneficiar dela. Mas no atual contexto, e por isso é que não recomendamos o mais do que os 2 anos, é expectável que estes valores de Euribor possam se manter aqui, se não subir ainda mais, possam se manter relativamente altos em relação à situação que estávamos no início do ano, até pelo menos meados deste ano, pelo menos. Ora, desta forma, portanto, a primeira medida neste momento que estamos a aconselhar é essa, é olhar para as condições do seu contrato, se tiver um contrato de taxa variável, contactar o seu banco e perguntar isso que o Pedro referiu, que é, o que é que me podem oferecer para eu fixar a minha taxa durante 2 ou 3 anos aqui no seu banco. Vamos imaginar que o banco diz, temos muita pena, mas não temos interesse em lhe oferecer nenhuma taxa fixa, ou oferecem, também há esta técnica, 4%, depois as pessoas dizem, não quero, pronto, ok, então fica assim. Então aí eu, enquanto consumidor, o que é que eu faço? Desisto? Não deve existir, precisamente é pôr a concorrência a trabalhar. É agarrar, pode começar por fazer simulações, nós temos um simulador no nosso site, em dec.proteste.pt, onde pode simular, pondo os seus dados, qual as ofertas mais interessantes que há neste momento para o seu caso. E depois, se quiser contactar esses bancos, nós temos até um serviço, um serviço que chama-se Proteste de Crédito, que ajuda o consumidor, se não quiser ter esse trabalho, ou se não tiver essa disponibilidade, a fazer todo esse trabalho de contactar outras instituições bancárias e apresentar o seu caso e obter propostas para analisar. Se quiser fazer por si, é contactar esses bancos, pedir então Também os intermediários de crédito, são empresas no mercado que fazem isso gratuitamente. Sim, também fazem. Estás recebendo comissões depois dos bancos. Nós temos esse serviço também que permite ajudar o consumidor nesta jornada. A DECO também é um intermediário de crédito, não é? Sim, através do nosso serviço DEC Proteste, da Proteste de Crédito, temos exatamente essa possibilidade de fazer a intermediação também. Dentro que é só para sócios ou qualquer pessoa? Não, qualquer consumidor pode nos contactar. E é igualmente um serviço gratuito? É igualmente um serviço gratuito, portanto não é pago pelo consumidor. Mesmo que não seja associado, pode entrar em contato connosco. E nós fazemos o mesmo trabalho que faz a intermediação os intermediários de crédito. Portanto, contactamos as instituições e pedimos propostas personalizadas com os dados que o consumidor nos fornece, e depois a partir daí obtém-se a melhor proposta e apresenta-se ao consumidor. O consumidor obviamente irá decidir e escolher qual é que... E tratamos também do processo de transferência, apoiamos o processo de transferência se for o caso. Sem qualquer custo? Sem qualquer custo para o consumidor. E há alguma espécie de compromisso? Ou seja, depois de apresentarem 3, 4, 5 propostas, eu tenho de escolher uma ou posso recusar todas? Pode recusar todas e pode até só optar fazer por si o seu trabalho e fazer sem recurso ao nosso serviço. É um serviço que está disponível aos consumidores para os apoiar neste processo, porque há pessoas ou que não têm conhecimento, ou que receiam fazer esta negociação, ou que não têm disponibilidade de tempo. E quais são as vantagens de eu retirar o meu crédito? Ou seja, eu continuo a morar na minha casa, não muda nada, só que em vez de pagar uma prestação ao banco A, vou pagar uma prestação mais baixa ao banco B. Isto não dá uma trabalheira muito, muito grande e não haverá pessoas que têm medo de mexer no crédito à habitação e então preferem continuar a pagar, mas não tratar nada disto, como receio de alguma coisa? Há exatamente um bocadinho, não sei se o Pedro se recorda, há uns anos atrás havia uma publicidade que era a Dona Inércia, que era um projeto que estava ligado a uma instituição bancária. E em Portugal ainda há um bocadinho essa atitude perante os bancos e principalmente perante o crédito à habitação. Porque sim, é um processo complexo, é um processo tem medo de perder a casa, não é? Sim, e tem medo de todo o processo em si, do trabalho que vai dar, de fazer algo mal. É verdade que dá algum trabalho, mas é um processo que, na maior parte dos casos, quando nós decidimos avançar por uma transferência, o banco que recebe esse crédito trata de todo esse processo, porque tem interesse em recebê-lo e tem interesse em ficar com o cliente. E estamos a falar de poupanças significativas? Pode haver poupanças significativas. De quanto? Dependerá sempre do montante em dívida e do prazo que tem, mas com alguma facilidade conseguimos poupanças de algumas dezenas de euros por mudar para outro banco. O que é que acontece também? É que os bancos, e como eu referi, é um produto muito importante para os bancos, é o crédito à habitação, não em termos de rentabilidade, mas por toda a fidelização que, digamos assim, que cria ao cliente. Domiciliação de ordenado, cartões de crédito, cartões de débito, poupanças, produtos de investimento, outros créditos, às vezes o crédito automóvel, o crédito ao consumo. E por isso, o que é que nós assistimos em muito dos casos?
a partir do momento, e voltando um bocadinho atrás à nossa conversa, a partir do momento em que nós contactamos outras instituições e encontramos uma proposta melhor, apresentamos isso ao nosso banco e em muitos dos casos, eu diria mais de 90% dos casos, os bancos acabam por aceitar negociar as condições. Quando muitas vezes até nos deram uma proposta desinteressante ou até nos disseram que não queriam negociar. Nos dias meter medo. É uma espécie de, sim, é uma espécie de meter medo, porque é basicamente ameaçar que vai sair com cliente. E o banco, como não quer perder esses clientes, porque, como digo, é um cliente fidelizado, é um cliente de longa duração, portanto, um contrato de crédito à habitação dura em média 30 anos, acaba por, muitas vezes, apresentar uma proposta ou idêntica ou até às vezes ainda melhor do que aquela que nós apresentamos na concorrência. E isso acaba por impedir um pouco a transferência. É preciso também aqui, na questão da transferência, salientar um aspecto. Há custos envolvidos neste processo. Há algum tempo moroso, porque tem que se fazer uma nova escritura, há todo um processo de estudo do novo crédito, uma nova avaliação ao imóvel, mas o que nós sabemos do mercado, nós tivemos uma isenção da Comissão de Amortização Antecipada até ao final de 2025, que foi retomada, mas o que nós sabemos no mercado é que, na larga maioria das vezes, o banco que vai receber esse crédito aceita custear tudo isto. Os tais 0,5% ou 2%. Sim, principalmente os 0,5%. Os 2% nem sempre aceitam, mas os 0,5% sim. Da amortização antecipada. Eles suportam esses custos e às vezes também oferecem a escritura, porque é preciso fazer uma nova escritura. A escritura e os custos. Tudo isto pode sair a custo zero. Pode sair a custo zero. Pessoalmente, a última vez quando fiz a transferência do meu crédito foi a custo zero, porque o banco que recebeu custeou todo esse processo. Portanto, isto pode ser um custo zero. Dá trabalho, o que é que vai ser? O processo vai ter que ser analisado, vai ter que entregar a sua informação pessoal ao novo banco para fazer a análise do processo, vai ter que ser feita uma nova avaliação e uma nova escritura. Mas estamos a falar de um processo que normalmente, eu diria, no espaço de 2-3 semanas, nos casos mais rápidos, consegue estar resolvido, ou pelo menos no prazo de um mês. Então, eu mudando de banco, posso absorver estas subidas da Euribor. Pode conseguir continuar a pagar na mesma ou até menos, simplesmente por renegociar primeiro com o meu banco ou transferindo o crédito para outro banco. Exatamente, consegue, tendo esta atitude proativa, consegue de alguma forma atenuar o impacto da subida da Euribor. Mas há ainda outros fatores que pode fazer. Portanto, a transferência é uma delas. A primeira deve ser negociar junto do próprio banco, porque acaba por ser, na prática, até mais cómodo, não é? E acaba por ter menos trabalho. E quase sempre tem, como expliquei, em 90% dos casos, que tem uma resposta positiva por parte da instituição bancária, nem que tenha que fazer essa tal, entre aspas, vamos chamar a chantagem, de apresentar a concorrência ou de ameaçar que vai sair para a concorrência. Mas há ainda outros fatores. Em casos mais complicados, estes são os fatores que criam uma poupança efetiva para o consumidor. É criar, por exemplo, uma taxa mista, ou negociar, por exemplo, o spread. Há pessoas, ainda temos contratos com spreads, por exemplo, de 1,5% ou mais. Hoje em dia consegue-se facilmente com um spread de metade disso. 0,7. Ou às vezes menos. Exato, há casos até já de 0,5. Consegue dessa forma poupar logo, e é uma poupança que vai durar para todo o contrato. E mesmo que agora o impacto até seja pequeno, vai ter no futuro uma poupança muito significativa. E estas são as poupanças que permitem efetivamente reduzir o encargo que nós temos global com o empréstimo. Se tivermos uma situação mais aflitiva, em que já estamos, por exemplo, numa perda de rendimento, ou que há uma subida muito significativa do custo de vida por outro motivo e não consegue fazer face e precisa de reduzir muito a sua prestação, há outros fatores de renegociação e que devem ser utilizados nesta medida, tendo a consciência que muitos deles podem ter uma poupança imediata, mas resultam num encargo no final do contrato mais alto, mas que podem ser a única solução. Estamos a falar, por exemplo, do aumento ou alargamento do prazo, que é geralmente a solução mais fácil de aplicar para reduzir o encargo da minha prestação. Obviamente, se eu vou aumentar o prazo, eu vou ter um aumento do meu encargo com o crédito, vou estar mais tempo a pagar juros, mas para muitas famílias pode ser a solução. O problema neste caso é que em Portugal nós já temos uma elevada percentagem de famílias que logo no momento da contratação utilizam o prazo máximo e então acabam por perder margem neste aspecto, e temos hoje em dia os limites que são recomendados pelo Banco de Portugal, dos 75 anos, em que o contrato não deve superar para além dos 75, aliás, e nós próprios na DEC Proteste não aconselhamos, porque deve, de alguma forma, nós devemos preparar o momento em que chegaremos à reforma e que vamos ter inevitavelmente os nossos rendimentos reduzidos e não ter durante muito mais tempo um encargo com a casa. Outro fator que pode ser utilizado é um período de carência, pedir ao banco para, por exemplo, num período de 1 ou 2 anos, só pagar os juros do crédito,
em que aí tem uma redução bastante significativa na sua prestação, portanto deixa de amortizar capital, mas acaba por ter ali, digamos assim, uma folga no seu orçamento. E se tivermos uma situação transitória, que sabemos que durante algum tempo vamos ter o rendimento reduzido, mas sabemos que é transitório, pode ser uma solução a utilizar. Claro que obviamente esse período em que não está a amortizar todo esse encargo de juros é um custo acrescido ao meu crédito. Poderemos fazer também uma outra solução, que é utilizar um valor residual. Era algo que se utilizou durante, eu diria até 2015, ainda apareceram muitas propostas. Utilizou-se muito ali a partir do ano 2000, muitas ofertas nesta área, portanto na altura muito direcionada aos mais jovens. A prestação era 10, 15, 20 ou 30%. Exatamente, ou seja, um valor final que vai ser pago na última prestação. Obviamente tem uma redução imediata no seu custo, tem um encargo acrescido que ao longo do prazo do empréstimo, aquele capital que está diferido para o fim está a ser cobrado de juros, mas pode ser também uma forma de aliviar. Tem que ter consciência também de outra coisa, que quando chegar ao final do contrato, poderá ter lá 40 ou 50 mil euros a ter que amortizar de uma só vez. Muitas pessoas, às vezes, dos consumidores que já falámos que adotaram esta solução, dizem que, pois, na altura eu se calhar provavelmente vou vender a casa e já não preciso de uma casa tão grande e então isso não será um problema. É outra das soluções. Há ainda um último aspecto que pode ser negociado, que não está tão diretamente relacionado com o contrato de crédito de habitação em si, mas que também tem impacto no custo que nós temos com o crédito. Estou a falar dos seguros que são associados ao crédito. Os seguros acabam, principalmente no seguro de vida, e a partir ali dos 50 anos de idade, começam a ser um encargo muito significativo. Em alguns casos, o valor do seguro de vida até acaba por ser quase semelhante ao valor da prestação, e há situações em que até é superior à prestação. Sim, em casos de crédito de mais baixo valor, muitas vezes o prémio do seguro de vida, e para quem tem ali, como digo, a partir dos 50 anos de idade, acaba por ser quase mais elevado do que o prémio, do que a parte que eu estou a pagar do empréstimo. E então, devemos de olhar também para o meu contrato de seguro, principalmente o seguro de vida. O seguro de multirriscos, que também é obrigatório, as diferenças acabam por ser mais batidas e acabam, pronto, consegue-se poupanças muitas vezes, mas não são tão significativas como no caso do seguro de vida. E é ponderar uma hipótese que muitos consumidores não pensam nisso, que é no momento da contratação, até muitas vezes para facilitar a própria contratação, nós fazemos os seguros junto das seguradoras que estão associadas ao banco. Onde eu estou a contrair o crédito. Às vezes até baixa um bocadinho o spread se fizermos o contrato de seguro. Tem uma bonificação, porque acaba de ter essa coisa. O que é que acontece? Esses prémios, pela nossa experiência, pelo que conhecemos do mercado, tendencialmente são mais elevados do que em seguradoras fora dos bancos. E temos, não raramente, muitas situações em que o prémio, se eu fizer os seguros fora, mesmo e portanto o seguro de vida, mesmo perdendo a bonificação, compensa na diferença do prémio de seguro. Um exemplo, um casal que esteja a pagar 90 euros, por exemplo, do seguro de vida no banco, que faz uma simulação e cá fora pode estar a pagar 35, mas que ao alterar, portanto ao retirar, perde uma bonificação que lhe vai encarecer a sua prestação em 30 euros, por exemplo, ainda assim compensa. Porque estamos a falar aqui de uma poupança de quase 60 euros, vai perder 30 euros dessa poupança, mas ainda tem outros 30 que efetivamente torna-se uma redução no custo que tem com o seu crédito. E isto, principalmente neste período da vida em que o prémio do seguro sobe bastante, podemos ter aqui diferenças às vezes de uma centena de euros no prémio do seguro. Por mês. Por mês. E isto pode significar outra forma de poupar e de atenuar este impacto também. Então o ideal até é juntar as duas coisas. Baixar a prestação, baixar o spread e baixar o seguro de vida. Sim. Hoje nas fichas de informação normalizadas que o banco dá ao consumidor quando pede uma simulação, estão lá detalhadas qual é o impacto na prestação se retirar algum dos fatores de bonificação, entre os quais, por exemplo, o seguro de vida. E é uma questão de olhar para aquele valor da prestação, ver quanto é que me vai agravar a prestação por eu tirar o seguro e comparar o prémio do seguro de vida que está lá também nessa FIM com uma simulação que pode fazer. Nós também no nosso site temos um simulador nesta área dos seguros que lhe permite também, no caso dos seguros de vida associados ao crédito à habitação, verificar qual é que são as propostas mais baratas no mercado. E muitas vezes, aliás, não é, como digo, não é raro, de mesmo perdendo a bonificação, compensa fazer o seguro FAR. Falta-nos falar de uma outra alternativa que é, caso haja possibilidades financeiras para isso, amortizar
o crédito à habitação. Ou seja, mesmo que eu já tenha o melhor crédito possível, não é? Fazendo tudo isto que mencionamos, ainda assim, eu ainda posso baixar mais a prestação. Há muitas pessoas que ainda têm algum receio de amortizar, por várias razões, mas é de facto a forma mais prática e direta e imediata de baixar a prestação de facto ao banco. É a forma mais prática, porque basta fazer a amortização, tem impacto direto não só na prestação do momento, como também no longo prazo, porque o encargo com o crédito vai diminuir no final do contrato. E a poupança, que às vezes pode parecer pequenina na prestação, acaba por ser mais significativa se olharmos para o prazo que falta no contrato. Essa é outra das formas que também traz uma poupança efetiva e que, se as famílias conseguiram de alguma forma durante estes anos poupar com a descida das taxas de juros, poupar e pôr algum valor de parte, e se por exemplo já tiverem o seu fundo de emergência constituído, portanto, se não precisarem desse dinheiro para reforçar o fundo de emergência ou para outro qualquer necessidade que tenham, pode e deve agarrar e amortizar o seu crédito. Mesmo com esta penalização agora do 0,5 que regressou, e no qual na DEC Proteste nós defendemos que não deveria existir nos contratos de taxa variável e que deveria ser mais baixa, apenas de 0,5 nos contratos de taxa fixa, porque foi provado que criou mais competitividade no mercado e incentivou as famílias a reduzirem o seu endividamento. Mesmo com essa penalização, compensa reduzir o seu encargo e previne-se até no futuro, porque se tivermos uma subida muito significativa das taxas de juros no futuro, se eu dever menos ao banco, portanto se o meu capital em dívida for menor, esse impacto também vai ser menor, ou seja, irei sentir a subida, mas de uma maneira mais baixa do que se não tivesse feito a amortização. E essa é outra das formas mais diretas de conseguir poupar. Então, em resumo, o grande risco aqui é sobretudo não fazer nada. A dona inércia aqui pode ser a maior inimiga do consumidor e é a maior inimiga do consumidor numa situação como esta. E a principal mensagem que é muito importante de passar neste momento é que, mesmo que não sinta de imediato ou que o seu contrato ainda não seja revisto agora, se estiver nessa situação de ter um contrato de taxa variável e que ele vá ser visto nos próximos 3 meses, pelo menos, é olhar já, porque pode já desde já negociar essa taxa de juros, olhar para as condições do seu contrato e ver qual é que é a melhor oferta que tem no mercado, de maneira que consiga reduzir e desta forma salvaguardar o seu orçamento familiar de um possível impacto de uma subida, porque não sabemos ainda o que é que todos os efeitos que poderá haver na economia e até onde poderão ir as taxas de juros. Agora, nas últimas semanas entraram em alguma estabilização, mas tudo dependerá às vezes do próximo conflito que possa surgir ou do agravamento ou alastramento do conflito atualmente em curso. Então, se alguém ouvir esta entrevista daqui a 3 ou 4 meses e não fez nada, entretanto, provavelmente vai arrepender-se de não ter feito nada agora. Agora, só se estivermos aqui, que nunca sabemos, não é? Se houver aqui uma alteração do contexto económico que não está para já expectável, de haver aqui uma quebra muito significativa das taxas de juros, que neste momento não é esse o cenário que se espera, e aliás até todos aqueles que são as projeções nos mercados financeiros não apontam nada para isso, mas há uma coisa que já nos aprendemos nos últimos anos, é que aquilo que parece que se é verdade num dia, no dia a seguir pode ser mentira. Mas considerando a informação que temos agora e o atual contexto, e nesse aspecto o prevenir é o melhor remédio, quem não fizer isso poderá estar, quando vir a sua revisão da sua prestação daqui a 2 ou 3 meses, a arrepender-se de não ter tomado uma atitude agora. Porque nessa altura já os bancos vão oferecer condições piores do que aquelas que estão a oferecer agora. Porque mesmo para as taxas mistas, portanto para este período de fixação inicial, elas tendem a acompanhar o mercado. Ora, mantendo-se e havendo uma subida generalizada da Euribor, também elas, mais cedo ou mais tarde, vão subir e vão agravar. Portanto, a poupança que poderia ter tido poderá ser menor ou até já nem existir daqui a 2 ou 3 meses. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Nuno Rico, economista da DEC Proteste, sobre como pode baixar a sua prestação do crédito à habitação. Se não fizer nada, daqui a alguns meses pode estar a arrepender-se. Avalie esta informação e veja se aplica ao seu caso. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho.
Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.